gente vai dar início, então, ao nosso debate, né? Amanda, se você quiser falar mais algumas palavrinhas só para iniciar aqui o vídeo. Então, a gente vai dar início ao debate sobre o curta de Luiz Antônio Pilar, O Papel e o Mar. E temos Karine Damasceno, a professora Karine Damasceno, historiadora e internacionalista Andréa Gil, para debater o curta. Não sei se vocês querem começar, talvez a gente possa, lançar uma pergunta, né, um ponto de partida, né? Queria ouvir um pouco da Andréa e da Karine, se possível, um pouco o que elas acharam dessa ideia, né, de trazer juntos, dialogar. Desculpa, gente, aqui em casa sempre tem as crianças, aqui tem um som aqui. Mas eu queria ouvi-las um pouco, o que vocês acharam da ideia, né, do próprio curta, né, de colocar, de fazer um diálogo entre o João Cândido e a Carolina de Jesus, assim, como é que vocês viram essa junção, essa ideia? Queria ouvi-las um pouco, assim, saber se vocês já assistiram, já tinham visto antes o curta, e o que vocês acharam desse diálogo inusitado ou não tão inusitado assim? Certo. Andréa, você quer? Só uma questão de procedimento, uma pergunta, gente. A gente vai assistir agora? Não. Ou todo mundo já assistiu? Vai começar as falas? Só para me orientar aqui. Então, Andréia, a gente teve um problema com a exibição, que estava ficando muito lento na hora que a gente colocava. E aí estava travando tudo. Aí testamos ontem e não deu certo. Entendi. E aí, assim que a gente iniciou, a gente avisou que a gente não ia conseguir passar, a gente recomendou que todo mundo assistisse antes, mas a gente não ia conseguir passar por uma questão de internet mesmo, que demanda muito internet, e aí acaba que dá errado. Mas é por isso, tá bem? Sem problema, sem problema. Eu sempre acho legal quando quem é de casa começa, mas como preferir. Eu posso começar, tranquilo. Eu sou uma de casa que chegou ontem. Talvez você seja até mais de casa do que eu, mas eu posso começar. Eu preparei uma coisinha aqui. Eu vou tentar, eu quero umas coisas que eu anotei, que eu acho que eu queria trazer para vocês. Talvez eu saia um pouco do que eu preparei, mas eu queria destacar algumas coisas. Primeiro, acho que a primeira coisa, então, que eu queria dizer é que eu percebo uma similaridade. Eu gostei muito, eu não conhecia o curta, então eu gostei muito dessa conversa. Eu acho que faz todo sentido colocar essas duas pessoas para conversarem. Eu percebo como similaridades entre Maria Carolina de Jesus e João Cândido, as opressões estruturais da sociedade brasileira, né? E aí eu estou falando de opressões estruturais, gênero, raça e classe. Quero colocar essas três categorias, né, de opressões nesse âmbito do estrutural. E colocar, que eu não vejo como pensar essas categorias de forma isolada, e aí por isso eu trago o conceito de interseccionalidade. Eu quero falar então de opressões interseccionais, né, gênero, raça e classe, que no caso da realidade brasileira são opressões que marcam a estrutura da sociedade. Enfim, queria começar colocando isso. Eu tenho que confessar para vocês que e aí a Amanda falou, Karine, fique à vontade para trazer as escrevicências, né? Então, para você, enfim, de alguma forma eu me vejo nesses dois, por questões óbvias, na verdade, eu me vejo nessas duas pessoas, mas eu tenho certeza que eu tenho uma tendência a pesar a mão na fala sobre Carolina Maria de Jesus. E é por isso que eu vou começar falando do Almirante Negro,
com o qual eu me identifico muito também, mas eu acho que eu vou preferir, porque talvez eu perca o limite ao falar dela. E eu vou tentar não perder, por favor, me chame a atenção em relação ao tempo. São umas coisinhas que eu destaquei, né? João Cândido, ele nasceu ainda durante o período da escravidão, né, em 1880, e faleceu em 1969, aos 69 anos de idade, né? Faleceu durante a ditadura militar, só para a gente lembrar, de não esquecer disso, né? Antes mesmo da revolta de 22 de novembro de 2010, ele já era uma liderança reconhecida entre a marujada e bem relacionado, inclusive, entre os oficiais. Enquanto marinheiro, ele havia viajado o mundo, falava vários idiomas, e ele sofreu muito ele teve acesso, então, a informações que extrapolavam as fronteiras nacionais, especialmente a partir de sua experiência na Europa, de uma forma muito especial na Inglaterra. Ele considerava inadmissível que os marinheiros continuassem sendo tão maltratados no Brasil. Eles eram mal pagos, sofriam vários castigos. A chibata é o castigo mais conhecido, né? A revolta, inclusive, ficou conhecida como Revolta da Chibata, mas esse não era o único castigo que esses homens, em sua maioria negros, sofriam. E o castigo tinha um caráter exemplar próprio do período da escravidão. A liderança de João Cândido foi forjada no cotidiano de luta por melhores condições de vida para si e para seus companheiros. Tratava-se de uma liderança impregnada das demandas de seus companheiros de ofício. Ao liderá-los, ele transgrediu a posição de subalternidade esperada para o marinheiro negro. Pagou caro por isso. Mesmo com a anistia negociada com o fim da revolta, ele foi perseguido pelos oficiais, em sua grande maioria homens brancos. A marujada, em sua grande maioria, eu já disse isso, mas é importante reafirmar, homens negros. Ele foi preso, internado em um manicômio como um louco e expulso da Marinha de Guerra. Isso tudo depois da anistia. Seu nome foi apagado dos registros da Marinha Brasileira, até hoje. O almirante negro terminou seus dias morando na periferia do Rio de Janeiro, vendendo peixe na Praça 15. Em 2008, finalmente, mais uma anistia, né? Ele foi anistiado pelo presidente Lula e foi erguida, nesse momento, uma estátua em sua homenagem, exatamente na Praça 15. Entretanto, até hoje, sua família não foi indenizada. Eu vou parar aqui para falar dele e vou voltar para falar de Maria Carolina de Jesus. Ela nasceu em 1914, já durante a República, após a abolição, né? Em 1977, ela vinha a falecer aos 63 anos. Por meio de sua obra, o mundo pôde conhecer sua vida de miséria, fome, sua vida de escrita, leitura, trabalho, cuidado com suas crianças, José Carlos, João e Vera. Ela fala de Vera o tempo todo, ela fala dessas crianças, mas de Vera muito repetidamente. Vera era ainda durante o período do quarto de despejo. Eu voltei esse livro para fazer essa conversa com vocês. Ela fala muito dessas crianças, especialmente de Vera. Então, enfim, sua vida de cuidado com as suas crianças, suas 3 crianças, de cuidado também com sua comunidade, uma comunidade negra, em sua grande maioria. A gente também consegue perceber, ao longo do livro, Quarto de Despejo, os conflitos entre ela e outras mulheres da favela. E aí eu tenho que parar para dizer, é muito interessante essa coisa dos conflitos, é muito forte o conflito entre mulheres. E a gente sabe que a nossa sociedade nos educa para potencializar o conflito entre mulheres, como se mulheres não pudessem se unir, não pudessem cuidar uma das outras, quando justamente ao contrário. Como é que eu faço a leitura do conflito entre mulheres dentro da favela Canindé? Eram elas que cuidavam, principalmente elas que cuidavam das crianças. Era por isso que o tempo todo elas aparecem em conflito.
E os conflitos, na sua maioria, na grande maioria das vezes, tem a ver algo com as crianças, uma briga entre as crianças, enfim, alguma coisa que alguma das crianças fizeram, um diálogo entre elas que tinha a ver com esse cuidado. Então, assim, a leitura que eu faço do conflito que aparece entre ela e outras mulheres, muito menos do que o conflito com homens na favela. Só para fazer esse destaque e seguir. Mas também percebemos outros conflitos com outros moradores da favela. Ela e outros moradores, não mulheres, né, no caso, com homens. E a briga entre esses outros moradores e briga entre casais. Violência doméstica é algo que a gente consegue perceber no livro também. Enfim, ela desnuda esse mundo com tudo isso, né? No texto é possível ver crítica aos políticos, pensamentos suicidas da Carolina Maria de Jesus. Ela que dizia que não, né, tem vídeos dela dizendo que não, e a filha questionando também que não iria se suicidar porque ela tinha crescido para criar. No próprio curta, ela fala isso, né? Se eu não estou enganada. Mas o pensamento suicida aparece várias vezes no texto, e não só a partir dela, mas outras mulheres também aparecem com esse sentimento suicida, esse pensamento suicida. Deixa eu ver, parei, eu olho para vocês e eu perco aqui. Crítica aos políticos, pensamentos suicidas, seu gosto pela música e pela poesia, tudo isso nesse livro, o mais famoso, o Quarto, né, de Despejo. Foi possível conhecer a força de seu desejo de deixar de morar na favela Canidé. Então, um olhar para a favela de que não é poético. O olhar de Carolina Maria de Jesus em relação à favela não é esse olhar romantizado que muitas vezes a sociedade que não vive os problemas da favela tem. Então, é um olhar de quem não quer estar ali, de quem sente que está num quarto de despejo, né? E aí, claro e evidente, existem pessoas, e não são poucas no país, que vivem em favelas. No Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, né, em vários lugares desse país. Mas a gente também não pode perder de vista que, se por um lado existe esse sentimento, né, existiu esse sentimento em Carolina, também existe outras construções, uma outra relação com essas comunidades que essas pessoas têm. Mas nela é muito forte o desejo de sair do quarto de despejo, a favela. Pude constatar o uso de expressões preconceituosas em relação a pessoas nordestinas. Eu sou nordestina, de Feira de Santana, Bahia. Eu observo isso. Sua solidariedade também é algo que aparece no texto. A tristeza, o nervosismo. E também podemos perceber saber um pouco da sua vida sexoafetiva. Escrevendo do Quarto do Despejo, ela várias vezes explicitou que escrevia tomada de esperança de sair dali. A publicação de O Quarto de Despejo não foi por acaso, como muitos podem pensar. De fato, se tratava de um ideal de vida. Ao ler seus escritos, podemos ter certeza de que ela sabia a força de seu texto e, portanto, sabia que merecia ser lida por muitos e muitas. O texto deixa ver toda a humanidade de Carolina de Jesus, de Carolina Maria de Jesus. Essa é uma coisa que, para mim, porque não estamos falando de uma heroína, né? Estamos falando de uma mulher de verdade, de uma mulher, sabe? A humanidade desta mulher você consegue capturar toda a sua humanidade, sem romantismo também dessa vida e dessa vivência dessas relações na favela. E eu não disse que eu realmente poderia pesar na mão ao falar dela. Tem algo que me toca, tem um trecho do texto que me toca muito. Eu tenho umas coisas anotadas que eu vou deixar para o debate, mas eu quero compartilhar com vocês um trecho do texto, porque eu não sei se todo mundo já leu o livro. E, às vezes, eu tenho a sensação que as pessoas não sabem exatamente do que se trata, sabe? Primeiro, porque não é tão acessível assim, não é tão indicado assim nas escolas, nas universidades.
E eu tenho uma história também de militância, e mesmo na militância, eu às vezes, eu fico me perguntando se as pessoas têm a real dimensão do que é mesmo, da humanidade dessa mulher, sabe? Mesmo na militância, às vezes eu tenho essa impressão. E eu queria compartilhar algo, porque eu sou uma mulher negra escritora, e a cultura do cuidado também faz parte da minha vida. Nenhuma de nós, negras ou brancas, escapa disso, e do lugar de mulher negra, Maria Carolina, só quero chamar de Maria, Carolina Maria de Jesus e Karine também não escapa disso, ainda que eu não tenha filhos. Então, algumas coisas que me tocam, e nas relações também, enfim, vocês vão enfim, dá muito o que pensar. Isso ela escreveu no dia 2 de julho de 1958. Amanheceu fazendo frio. Acendi um fogo e mandei João ir comprar pão e café. O pão, o Chico do mercadinho cortou um pedaço. Eu xinguei o Chico de ordinário, cachorro. Eu queria ser um raio para cortar-lhe em 1000 pedaços. O pão não deu para os meninos levarem para o lanche. De manhã, eu estou sempre nervosa. Isso aparece o tempo todo no texto. Com medo de não arranjar dinheiro para comprar o que comer. Mas hoje é segunda-feira e tem muito papel na rua. O senhor Manuel apareceu dizendo que quer casar comigo. Mas eu não quero, porque já estou na maturidade. E depois, um homem não há de gostar de uma mulher que não pode passar sem ler. E que levanta para escrever. E que deita com lápis e papel debaixo do travesseiro. Isso porque, por isso é que prefiro viver só para o meu ideal. Escrever e publicar um livro. Não terminei ainda, gente. Tem mais um pedacinho. 30 de julho desse mesmo ano, ela diz: ganhei 15 cruzeiros e passei no sapateiro para ver os sapatos de Vera. Estavam prontos. Porque ela reclama quando está descalça. Vera reclama muito, isso aparece muito, essa queixa de Vera. Estavam prontos e ela calçou o sapato e começou a sorrir. Fiquei olhando minha filha sorrir, porque eu já não sei sorrir. Enfim, esse é um trechinho, dentre, sei lá, eu poderia destacar uns 40 trechos do livro para compartilhar com vocês. E ela fala de muita coisa, ela fala, só nesse trecho fala da fome, né, da incerteza, sem saber que horas, quando vai poder comer e dar o que comer às suas crianças. Fala da ira, da fúria que ela tem, ela sente isso, ela é humana. Fala de sua tristeza, fala das suas questões afetivas, nos dão pistas sobre isso. E de seu ideal. O ideal é escrever um livro, como eu disse, e publicar um livro, porque a partir desse ideal ela poderia também ser lida, porque merecia ser lida, mas conseguir dinheiro para tirar seus filhos da favela. Eu vou fechar mesmo falando que, enfim, não vou falar mais, eu sei que já passei meus 20 minutos, mas tanto o João Cândido quanto Carolina Maria de Jesus, eles viveram, né, um processo de apagamento muito forte. Ele não foi excluído só dos registros da Marinha brasileira, né? A própria historiografia oficial, né, de alguma forma, durante muito tempo, invisibilizou. E mesmo quando coisas foram produzidas, a questão racial não necessariamente tinha a visibilidade que merece em se tratando deste caso e de um caso como esse no Brasil, né? Então, no caso de João Cândido, o movimento negro brasileiro, muito forte na década de 70, se reorganizando ainda durante a ditadura militar, né? Traz à tona, né, e aí tinha uma discussão ainda de reconstituir, né, e tinha uma discussão ainda nesse momento de uma ideia de heróis, né? A gente não está falando de heróis, nós já superamos essa fase, essa conversa. Tanto João Cândido quanto Carolina Maria de Jesus eram pessoas
de carne e osso como nós. Mas essa geração do movimento negro da década de 70 assume um desafio importantíssimo para este país, que é denunciar o mito da democracia racial, gestado lá em 30, né? Na década de 30, por Gilberto Freire. E vai trazer à tona, nesse contexto, várias figuras importantes, emblemáticas, que contam uma história de resistência à escravidão, ao racismo deste país. E aí, nesse bojo que vem Zumbi dos Palmares, também, recuperado, né, o seu lugar. Luiz Gama não foi esquecido também por conta desse esforço, principalmente do movimento negro, e hoje você tem várias produções. Luísa Maim, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, enfim, além desses nossos dois grandes personagens, João Cândido e Maria Carolina, essas figuras e outras tantas, ao longo da história do Brasil, sofreram uma experiência de invisibilidade muito grande, que essa geração cumpre o papel de denunciar e trazer à tona, e contar essa história com o que era possível, e reivindicar que essa história fosse contada, né, com todas as forças. Isso foi muito forte na década de 80, no centenário da abolição, por exemplo. Só para trazer um contexto posterior da década em que o movimento se reorganiza, né? E é isso, eu vou fechar, e eu acho que tem algumas coisas aqui para o debate. Desculpe se eu me alonguei, eu acho que sim. Então, agora a gente passa para a Andréia Gil fazer suas colocações. Obrigada, Amanda. Tá todo mundo me ouvindo? Ainda me acostumando aqui com esse formato. Eu vejo alguns rostinhos que eu reconheço, queria poder dar um abraço, outros que eu gostaria de conhecer. É muito bom estar aqui com vocês hoje e fazer parte dessa série de diálogos tão necessários em relação ao apagamento histórico que afeta as nossas possibilidades e impossibilidades do presente herdado. Estou animada para conhecer melhor as pesquisas e trajetórias de vocês aqui do PET História e suas construções. Espero que a gente vai ter um pouquinho de tempo depois das falas para essa troca. Tentarei ser breve e lançar algumas perguntas para contribuir à nossa conversa hoje. Quero agradecer a Amanda pelo convite, toda a organização, e também a professora Karine e a Larissa, que eu estou conhecendo agora também. E todas as pessoas aqui presentes que tornam possível a criação e manutenção de espaços como esse. Então, assistindo o filme, assisti várias vezes, né? Ele provoca uma série de perguntas em relação a práticas e políticas de memória, de construção de conhecimento, de identidade, né, tida como nacional e tantas outras, desde o debate sobre a escravidão na Marinha Brasileira, colocado por João Cândido, né, a forma que a Carolina Maria de Jesus coloca a favela como lixão, o quarto despejo da humanidade. Né, também surgem questões, né, como a professora Karine já estava colocando, essa ideia de herói, das disputas, né, sobre a identidade e história brasileira, o poder das palavras, o reconhecimento e não reconhecimento, e toda uma política de representação, né, e uma série de apagamentos históricos. Né? Então, para a gente poder entrar nessas conversas, é preciso primeiro dar conta do racismo e do sexismo epistêmico e institucional que atravessa todos esses processos, né, para pensar como narramos a história do nosso presente herdado. Então, hoje me foi pedido falar um pouco a respeito do plano de apagamento histórico a partir da perspectiva interseccional, né? E o que esse olhar tem a oferecer a esses debates. Então, assim, eu vou mobilizar essa perspectiva tanto para perceber as produções e reproduções imbricadas de hierarquias de humanidade, quanto no sentido relacional de poder, né? Que quando a gente for falar de opressão, necessariamente a gente precisa falar de privilégio, né? E assim implicar todos e todos nós nessa conversa tão urgente. Eu não venho da área de história, né? Então eu fico feliz que a gente teve esse momento de uma situada histórica contemporânea, mas quem me conhece sabe que a minha paixão sempre foi história, os caminhos me levaram para a ciência política, mas é bom poder fazer essa situada.
Então, essas perspectivas vão nos ajudar, eu acho que, sacar um pouco o que está em jogo nessas conversas que estamos abrindo aqui hoje e como que práticas de construção e reconstrução de memória são tão essenciais, né? Como a memória essencialmente serve como a base do discernimento político, discernimento intelectual e artístico, né? E é disso que eu vou tentar colocar um pouquinho para a gente conversar hoje, inspirado pelo filme. Buscar algumas perguntas iniciais para dar continuidade às conversas, especialmente no que tange, né, as práticas de memorialização. E como eu não sou da área de história especificamente, né, e nem tenho desenvolvido pesquisas extensas referente a trajetórias, nem de Carolina Maria de Jesus, nem de João Cândido, né, eu vou focar um pouco mais nessa política de memória e buscar ampliar o nosso olhar a partir da interseccionalidade também, como pedido. Então, para esse fim, eu vou propor que a gente assume as obras da Carolina Maria de Jesus como um documento histórico, no intuito de refletir, né, criticamente sobre a nossa sociedade, suas desigualdades históricas de raça, de gênero, território e tantos outros marcadores de poder. Né? E, para além de narrativos de denúncia, né, a literatura pode servir como um espelho da sociedade, né? O que, afinal, distingue, né, as histórias com H e as histórias com E que contamos, né? Se não um propósito, talvez, né? E que vai marcar os métodos e públicos distintos. Então, esse olhar histórico sobre a literatura, da literatura como um documento histórico, abre caminhos para a gente refazer as historiografias, em grande parte responsável pelos apagamentos que a gente está falando aqui hoje. Quando um discurso ou um arquivo não tem amparo estatal, a gente tende a chamar de narrativa, né? E criamos uma série de categorias hierárquicas que o modo científico legitima, e é preciso esse olhar crítico, né, para as ferramentas que nos são dadas aqui dentro na academia, né, e o quanto que elas servem ou não para lidar com o epistemicídio que vem acompanhando séculos de práticas de genocídio contra povos negros e indígenas nesse território. Então, quem já buscou organizar ou sistematizar arquivos e narrativas negados como fontes científicas sabe que é preciso muita criatividade para perceber aonde eles estão, né, o que eles têm a nos oferecer e como inserir nas nossas metodologias que, na verdade, não foram feitos para contar essas histórias. Nesse sentido, se formos tomar como referência a ideia de escrevivência, que a Conceição Evaristo desenvolve, inclusive, interlocuções com as próprias obras da Carolina Maria de Jesus, a gente vê nesse conceito um método de investigação e produção de conhecimento voltado para deslocar e reposicionar histórias do nosso presente herdado, né, em uma forma que provoque no interior da produção hegemônica, eurocêntrica, branca e masculina, né, dando espaço para uma virada epistêmica e abrindo possibilidades para renarrar a história. Né? Então, isso abre novas possibilidades em relação a práticas de memorialização. Né? No caso da Carolina Maria de Jesus, basta investigar sua recepção ou não recepção no cânone literário, no Brasil e afora, para entender que o lugar possível, né, foi marcado por uma exotificação de suas obras tidas muitas vezes como outras, né, muitas vezes acompanhado por o que a ciência, né, chama de curiosidade, aquele olhar antropológico para compreender o outro, que é responsável por reproduzir tantas perversidades, tanto no campo de produção de conhecimento, quanto nos debates e políticas públicas que são forjados nesse meio. No caso do João Cândido, também podemos perceber uma sistemática desqualificação de seu papel histórico na sociedade brasileira, desde seu tratamento na época, como a professora Karine colocou, a internalização em manicômios, uma tentativa de representar, né, a liderança de movimentos como louco, né, matar uma liderança tão visível poderia gerar efeitos contrários, né, nesse caso de apagar. Né? Há censuras contínuas de livros e arquivos e produções culturais das mais variadas, né? Fora o fato de seu nome ser sonogado, os arquivos da Marinha, né? E toda aquela questão de indenização e anistia que a professora colocou. Né? E para além da censura né? Censura direta de livros produzidos por Carolina Maria de Jesus e sobre trajetórias do João Cândido, né? Pelo Vargas e também pela última ditadura, a gente tem uma vasta gama de formas indiretas de censura e pagamento também,
com que a gente precisa lidar, né? Como, né, por exemplo, lembrei naquele samba sobre João Cândido, né? Que foi um que, quando estava assistindo o filme, eu fiquei revendo, o mestre Sal dos Mares, né? Que substitui palavras como um bravo marinheiro por um bravo feiticeiro, né? Almirante foi substituído por navegante, né? E uma série de outros censores nas letras de samba que nega, exemplifica, né? Essa negação de posição de protagonismo histórico e político. Então, para iniciar as nossas conversas de hoje, eu chamo atenção para essas práticas de memorialização, né? Que afeta os limites e as possibilidades da gente pautar questões como reparação histórica, epistêmica, ação afirmativa e até debates basilares sobre racismo e sexismo que vemos a toda oportunidade silenciado e distorcido hoje. Então, agora, para entrar um pouco sobre como essas trajetórias podem servir como espelhos para a sociedade, no caso da Carolina Maria de Jesus, precisamos abrir uma conversa tanto sobre os lugares marcados pela sociedade para mulheres negras, quanto também a forma que os termos de reconhecimento, para que é ser considerado ser escritora, autora, intelectual, como que isso opera na lógica da branquitude e da masculinidade. Então, em relação aos lugares marcados para as mulheres negras, indígenas, não brancas na sociedade brasileira, a gente vê, por exemplo, no trabalho da Lélia Gonzalez, né, uma análise sobre as representações de mulheres negras sendo atribuídos, né, à figura da mulata, a figura da doméstica e a figura da mãe preta como esses lugares possíveis, né, que, na real, revela dois lados do mesmo extremo, né, negando a plena humanidade, o reconhecimento de contribuições das mais variadas ao território que ela denomina de América Latina, né? Redimensionando as contribuições negras e indígenas para a construção da nossa história e da sociedade por séculos. Também é importante olhar para o outro lado da relação e como essa ideia de escritora, né, intelectual, é marcada por normas, padrões e pactos institucionais e intersubjetivos da branquitude que estabelece uma hierarquia entre corpo e mente, né, que faz com que quem é associado ao corpo sexualizado ou por manualidades ou mil outras reinvenções do racismo científico é negada a posição de intelectual, né, para além da ideia que quem não tem condições materiais satisfeitas não pode pensar. Então, a gente vê, né, que isso faz com que quem é visto como sair do seu lugar determinado pela sociedade, né, é visto muitas vezes como metida, como muitas vezes a Carolina era representada, ou como louco, no caso do João Cândido, né, por sair do seu lugar, marcado pela sociedade, e como a Carolina Maria de Jesus desloca esses lugares marcados, mesmo contra expressões constantes de marginalizar suas obras. Até hoje, quando colocamos como uma literatura outra ou marginal, de uma certa forma estamos reproduzindo também essa marginalização. Então, até as obras delas serem lidas como documentos históricos e literários brasileiros, né, sua potência será negada em algumas das suas dimensões. Então, e no caso do João Cândido, a gente vê as interseccionalidades, a gente poderia dizer, né, das categorias de humanidade agir em formas particularmente perversas e muitas vezes ignoradas quando a conversa sobre interseccionalidade é colocada em conversas feministas, especialmente né, dentro dos feminismos hegemônicos e brancos, que é o lugar marcado na sociedade para homens negros, né, não menos atingido por idealizações de gênero, neste caso de padrões de masculinidade forjados na lógica da branquitude. Então, falar de masculinidade, falar de branquitude requer um movimento, né, parecido no sentido de nomear a norma, né? A norma, nesse caso, de gênero e raça, que muitas vezes não é nomeado em termos de gênero e raça, respectivamente, e assim genderizar, né, a masculinidade, racializar a branquitude, né, abre a possibilidade de refazer os termos hierárquicos postos, né, com o que tende a ser reconhecido em termos de gênero, o feminino, né, e raça, que tende a ser colocado como tudo que é não branco ou negro. Então, quando a gente amplia esse olhar, chamado de interseccional ou imbricado, né, a gente pode ver na trajetória do João Cândido a reelaboração das instituições fundantes no Brasil.
a escravidão, em primeiro lugar, e a sua perpetuação para além de sua abolição formal, e a Marinha, né, que foi fundamental para a consolidação da economia e sociedade brasileira, suas guerras de invasão e processos diversos de colonização. E percebemos movimentos e lutas pela descolonização, né, em força desde a primeira imposição colonial nesse território, refazendo os mitos de um Brasil pacífico, um Brasil cordial, a terra da democracia racial, né, entre outros mitos que continuam a marcar os termos das nossas imaginações políticas e sociais. Então, essa história também traz à tona debates crescentes sobre masculinidades negras, como vemos organizado, por exemplo, pela recente publicação do livro editado por Henrique Recher e Rolf de Souza, chamado Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidades, e também pela colombiana Mariveros Vigoy. Esse é um livro recentemente traduzido pelo português, chamado As Cores da Masculinidade, Experiências Interseccionais e Práticas de Poder na Nossa América. Então, esses debates que refazem as nossas metodologias interseccionais, podemos dizer, né, chamam nossa atenção para como o lugar do homem negro é marcado na sociedade, né, também associado ao corpo, na hierarquia corpo e mente, através de padrões conflitantes que coloca seu desemprego como perigoso, vagabundo, delinquente, promíscuo, né, até o próprio mito do potencial estuprador, como a Angela Davis coloca. Né? E assim a gente consegue ver no Exército, também sua maioria negra com oficiais brancos, né? Se não na Marinha hoje, junto com outras instituições do Estado, como a prisão, né? Acaba sendo esse repositório para empregar esses corpos com promessas de ascensão social, né? E com uma realidade brutal do chamado disciplinamento, né? Que a trajetória do João Cândido bota em destaque. Né, e muitos outros João Cândidos envolvidos na revolta da Chibata e também 1000 outras revoltas diárias apagadas e desqualificadas até hoje. Né? Então, a gente precisa também perguntar quais são as chibatadas de hoje. Então, sem esse olhar, falar de violência diária, sem falar de violência do Estado, é uma conversa frustrada, né? Sem possibilidade de mudar a estrutura de poder que, junto em formas imbricadas, contribui para as mesmas hierarquias de humanidade regentes desde o início da colonização deste território. Então, eu vou fechar essas considerações colocando um dilema para a gente considerar aqui juntas e juntos sobre como enfrentar essas hierarquias imbricadas. Né? A perspectiva interseccional nos diz que não tem como desfazer de uma hierarquia de gênero, por exemplo, sem as outras que também contribui para a sua articulação e reprodução, como a de raça. Né? Então, levar essa perspectiva ao cabo, a gente vê que a adjetivação dessas categorias de humanidade, né, apresentam uma série de dilemas para a gente rever. Né? Quando o Fanon diz, não sou um homem negro, ele nos alerta, né, sobre como que as zonas do ser e as zonas do não ser são mantidas. Né? E, nesse sentido, é preciso recentrar as normas do que é ser humano, né? E mais ainda entender que a ideia de humanidade em si é colonial. Né? Então é necessário, sim, construir arquivos e memórias, né, negras, como a gente vê no filme, né, sem racializar e genderizar os arquivos e histórias que temos acesso. Não tem como deslocar essas hierarquias, muitas vezes não nomeadas, sobre, né, sua ótica universalizante da branquitude. E, no mesmo tempo, é necessário recentrar as nossas histórias e metodologias para que raça, gênero e tantas outras formas de qualificar as nossas humanidades não permaneçam adjetivos, né? Como se fosse possível pensar em uma humanidade não racializada ou não genderizada. Né? Assim, podemos tirar do lugar, né, de literatura ou histórias marginalizadas e botar no centro como histórias centrais para entender a história do Brasil, né? Ou melhor, como a Lélia, né, denomina, de América Latina. Então, nesse sentido, eu gostaria de trocar com vocês aqui hoje sobre alguns dos caminhos possíveis para frente, inspirado pelo filme que assistimos, e as tantas Carolinas e tantos Joãos cujas histórias precisam ser contadas. Obrigada pelo tempo. Estou aqui muito feliz de ter essa oportunidade. Gostaria muito de poder ouvir esses rostinhos todos enquadradinhos que estou vendo aqui. Obrigada.
Muito obrigada pela colocação, Andréia, Gil. Muito obrigada também, Karine, por você ter dado todo o panorama. Eu estou recebendo perguntas no privado, mas eu gostaria que vocês colocassem as perguntas no chat mesmo. Eu vou começar com a pergunta do André, que ele colocou para mim no privado. Que ele colocou: tem um poeta contemporâneo, Manuel Herculano, que escreveu um poema lindo. Se tiver que me atrever, eu me atrevo, porque antes eu fui escravo. E hoje eu escrevo. A minha questão é se a obra de Carolina, de Jesus, pode ser vista como uma forma dela exercer sua liberdade dentro da sociedade que seus antepassados não tiveram. Até a própria vontade dela de querer publicar sua obra. E aí é uma pergunta, eu não sei se vocês já colocaram no chat, ainda não colocaram, eu queria fazer uma colocação também, que a fala da Karine sobre quando ela toca em suicídio me lembrou muito o último livro que eu li, que foi da Grada Quilomba. Eu não sei se vocês já leram Memórias da Plantação, da Grada Quilomba, e tem uma parte que ela fala especificamente sobre o suicídio e sobre a relação da mulher negra com o suicídio, porque ela está numa posição de duplamente ser a outra. Então, a única forma de autonomia que se tem dentro de uma sociedade que constrói uma humanidade que não seja dela seria esse tipo de autonomia. A única forma de se tornar sujeito seria de se matar. Então, é isso, assim, uma forma de diálogo também que a gente possa ter. E quem quiser, Larissa. A Larissa colocou: André, poder escrever para nós os nomes dos 2 autores das referências que você citou, por favor. Então é isso, eu deixo vocês e quem quiser já pode ir colocando perguntas. Alguém tem mais perguntas? A Lute levantou o braço? Isso, oi. Pode falar. Posso falar? Tudo bom? De acordo com as falas das professoras maravilhosas, né, por sinal, eu queria dizer o seguinte: o racismo ele é muito sutil, né? E até hoje eu não conhecia, vergonhosamente, eu não conhecia a história do João Cândido, né? Eu conhecia através do documentário. E a professora Karine disse, né, que ainda a família ainda não recebeu o reconhecimento, né, do João Cândido, a indenização ainda não foi paga à família, né? E é impressionante como o racismo ele é sutil, porque até hoje ainda se discute a relevância da obra da Carolina, né? Eu acho que a gente não está mais nesse tempo, porque a potência da obra dela já rompe com essa discussão, e é muito irônico isso, né? Ainda se discute a relevância da obra dela e pouco se fala, né? Não se coloca o João Cândido como herói, né? Então, como é que a gente vai dar valor, o meio acadêmico vai dar valor a uma mulher preta favelada que escreveu essa joia, que hoje a gente se debruça para ler, para estudar, para debater, e não colocar o João Cândido como esse herói, né, que ele realmente é, né? Então, é impressionante a sutileza, né? Até hoje, né? 2020, como é que o racismo, como é que o racismo, a invisibilidade, ele vai se adequando, ele vai operando, né? Para que essas pessoas não tenham o valor que elas realmente têm, né? Essa era a minha consideração, o que eu estava com vontade de falar. Obrigada, gente. Nada. Nem quero falar de novo. Vai ter alguma pergunta? Posso falar? Daniela. Oi. Eu não sei se é uma pergunta, mas eu acho que talvez é uma mistura de uma consideração e uma pergunta, não sei. Que a Andréa falou de Lélia, né? E eu lembrei que Lélia fala que a mulher negra, ela está na base da pirâmide, assim, do ordenamento social, e que ela vem abaixo do homem negro, né? E assim, eu fiquei pensando, claro, né, sobre a questão de ensino,
e pensar realmente nessas questões de epistemologia, como a Andrea falou, porque existe uma escolha, né? Quando está se montando, não sei, uma ementa, alguma coisa, por exemplo, a gente leu o Quarto de Despejo, eu li com Larissa na aula que a gente fez, e assim, foi muito bom, ela tá aí, ela pode falar também, mas assim, foi muito interessante, porque antes, assim, nenhum professor dentro da universidade tinha falado de colocar a Maria Carolina de Jesus numa ementa. E aí a gente entra nessa questão sobre, assim, das escolhas mesmo, de que a gente opta por não colocar, ou quando coloca é como um seminário especial, alguma coisa especial, não é realmente incorporado ali. E eu acho que isso, que a gente tem que atentar para isso, porque essa outra é a questão da exotização, assim, é como se fosse uma outra narrativa que não compôsse, que não compusesse, né, ali o corpo ali intelectual que a gente da nossa leitura e tudo mais. E assim, é muito bom poder falar sobre isso, porque até hoje, como a Luciane falou, 2020, e a gente ainda está ali lutando. A gente tem a Lei 10.639, que ainda não foi totalmente incorporada, e a gente está lutando ali para poder colocar o que é, assim, da nossa história, né? E que pertence, não é uma coisa assim, exótica, não é uma coisa que não compõe. E é muito interessante também, assim, entender essas novas práticas e entender que, assim, que agora eu vejo esse movimento, assim, crescendo e tudo mais, mas às vezes eu vejo professores muito militando por fora, assim, eu não vejo um esforço acadêmico de fazer isso, assim, eu vejo uma questão, assim, por fora, vamos fazer um curso, vamos fazer uma eletiva, vamos fazer alguma coisa assim. E é só isso que eu queria falar, não sei se... Não é uma pergunta, não sei se é uma pergunta. Dá para pensar várias coisas, isso que você falou aí. Ok, então a gente agora vai deixar as convidadas responderem e a gente faz uma outra rodada, tudo bem? Aí qualquer coisa vão colocando no chat. Pode começar, Karine, se quiser. Posso? Então, eu vou começar, acho que foi a fala acho que Lute, que falou um pouco na questão da reparação, da indenização, né? Que foi a expressão que eu usei, ela usou, e, enfim. Eu acho que a gente tem uma conversa que nesse país ainda precisa ganhar fôlego, que é reparação histórica, né? A população negra que descende das pessoas que foram escravizadas nesse país. A verdade é que o Estado brasileiro ainda não encarou esse debate a sério. Essa conversa sempre tem aparecido um pouco mais agora, mas é uma pauta que está dentro do movimento negro brasileiro e que precisa sair dali, né? A sociedade brasileira ela precisa reconhecer que é preciso pensar saídas para reparar, a palavra é isso, porque ações afirmativas não dá conta, pode estar dentro de algo muito maior, porque acesso à universidade por cotas, em concurso, enfim, isso é uma parte né, desse processo todo, não dá conta de reparar os danos, que na verdade são irreparáveis. Então, o que acontece com João Cândido? A família dele poderia ter sido indenizada e esse debate não acontece, né? Não tem eco, isso não circula, isso mostra o quanto... e aí é importante lembrar que a Marinha, na ocasião da inauguração do busto, da anistia, a cerimônia que foi montada, a Marinha não mandou representação, enfim. Então, isso mostra que não se reconhece, e não é só na Marinha brasileira, ele foi invisibilizado pela Marinha de Guerra, foi invisibilizado pelos intelectuais, né? Ele foi invisibilizado pela política partidária, né? Pela política de esquerda, pela política de direita, enfim, pela academia. Então, e esse processo a gente está rompendo. Aí eu vou partir para a última fala, quando ela fala desse movimento que está crescendo. Eu esqueci, eu não anotei o nome.
Mas, assim, quando você faz referência a esse movimento que está crescendo, eu lembro muito, eu não sei se é isso que você está falando, o que é que está acontecendo hoje no país? Eu falei da década de 70, né, do mito, da denúncia do mito da democracia racial e do retomar, do resgatar, do tirar, ou do esforço de tirar da invisibilidade várias pessoas negras que marcam a história do Brasil, que fizeram esse país. Falo dessa geração, mas quando a gente chega no início de 2001, com a terceira conferência de Durban, né, a conferência internacional organizada pela ONU, né, que aconteceu na África do Sul, em Durban, em que ali se tira que a escravidão e o tráfico como crimes contra a humanidade. Nós temos um outro momento, quando Fernando Henrique, que era o atual presidente do Brasil, retoma, né, ele assinou um acordo de que, assim como outros países, assina um acordo se comprometendo em adotar políticas reparatórias, e ao chegar no Brasil, ele tem que cumprir esse papel, e o movimento negro cai em cima, e aí o que ganha visibilidade no país é o debate em torno da política de ações afirmativas. Então, foi aquilo que foi o debate mais forte do ponto de vista da discussão racial da primeira década dos anos 2000, foi essa conversa sobre ações afirmativas, e que eu faço a avaliação que nós saímos vitoriosas e vitoriosos nesse processo, embora hoje tudo está muito ameaçado por conta da atual política, né? Mas saímos vitoriosas nesse momento. Nós estamos vivendo um outro momento agora, que é um momento de ascensão, eu gosto de chamar assim, de ascensão da organização de mulheres negras no Brasil. Né? As mulheres negras sempre estiveram na luta, sempre estiveram, né, procuraram se organizar das mais diversas formas. Eu tento trazer isso na tese, e eu não estou falando de mulher na tese que participa de revolta. Eu estou falando de mulheres que vão à justiça mover ações de liberdade contra senhores. Eu estou falando de mulheres que estão se organizando para conquistar cartas de alforria. Então, dessa resistência, que eu vou dizer miúda, pequena, né? E, ao mesmo tempo, coletiva. Mas as mulheres também participaram de revoltas, de fugas, já também queimaram senzalas, enfim, ao longo do século XX tem se organizado das mais diversas formas. E dessa reorganização do movimento negro da década de 70, elas estavam ali, na década de 70, 80, 90, estavam ali fazendo a luta, pensando a política, denunciando a política de esterilização das mulheres negras, né, no Brasil, na Bahia e no Brasil, né? E aí eu estou falando especialmente do grupo de mulheres negras do MNU, mas não só, elas se articulavam nacionalmente denunciando isso, denunciando o genocídio através do assassinato, principalmente de jovens negros. Enfim, só que o que a gente está vivendo agora? Vivendo um momento de maior visibilidade dessas mulheres. Então, se antes elas estavam construindo o movimento, pensando as pautas, escrevendo textos, mas elas não apareciam, agora essas mulheres aparecem. E as pautas femininas ganham uma visibilidade muito maior. Então, eu chamo, esse para mim é um novo momento que estamos vivendo. E aí nós começamos a ver muito mais mulheres e homens, porque é isso. Quando Angela Davis diz que quando as mulheres negras se movimentam, o mundo se movimenta, porque nós estamos na base da sociedade, quando essas mulheres ganham maior visibilidade, né, e conseguem se fazer ouvir mais do que nunca, elas conseguem também trazer todo mundo que está com ela, toda a sua comunidade, mexer a sociedade como um todo. E aí, vários homens negros também começam a aparecer nesse processo, mas o que nós estamos percebendo é cada vez uma literatura, né? E aí a gente está falando lembrando de Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora que enfim, queria ser lida, mas nada estava dado para ela. E cada vez mais a gente tem conseguido tirar, né, da invisibilidade várias outras Carolinas, como a Andrea falou aí na fala dela. Que eu acho que é esse o momento que nós estamos vivendo, que eu também entendo que é um caminho sem volta, né? Enfim, tem uma outra coisa que eu queria falar, enfim, agora eu esqueci. Eu acho que era isso também, deu dar conta.
Talvez eu agrego um pouquinho, né, começando bem, né, desse momento que a gente está vivendo e quais são as oportunidades e as ciladas também, né, nesse processo, nessas disputas, né, que a gente tem hoje, né, o que a Dani colocou sobre como integrar centralmente ou não, né, histórias, metodologias, teorias, né, que muitas vezes a academia, enfim, encontrou um lugar possível para elas, né, que tende a ser, dependendo da área que você está em RI, é sempre, né, histórias outras, né, metodologias outras, né, em outras áreas, né, essa alteridade, né, é marcada de várias formas. Né? Então, como disputar esses processos de uma forma que essas histórias, essas metodologias podem ser o ponto de partida, né? Da forma que a gente conta essas histórias, da forma que a gente, né, analisa, né, tanto hoje quanto no passado, né? E isso, dependendo do âmbito, né, da produção, significa muitas coisas, desde essa questão, né, que a Dani colocou sobre cursos eletivos quanto, né, obrigatórios, na organização de congressos, associações e publicações, né, a forma que qualquer coisa que tenha a ver com explicitamente, né, uma forma ostensiva é reconhecido como que tem a ver com questões raciais ou de gênero, o que for, é sempre colocado no final, né? Você vai e faz o seu currículo todo, aí você tem um adendo lá para quem tiver interesse, né? Então tem toda uma estrutura lá, né, que precisa ser refeita, né? E para além da academia, realmente a gente vê essa disputa por memória de uma forma muito presente sempre, né? Inclusive recentemente com os movimentos do Vidas Negras Importa, né? Eu acho que foi em Inglaterra quando começou com a questão da estátua e tudo mais, né? E a gente pode ver aqui no nosso caso, né? Até a ideia de colonial, né? Ficar associado com uma coisa sofisticada, com uma coisa elegante do passado, como glória e tudo mais, que basta andar no centro do Rio de Janeiro e você vê essa simbologia, né? Constantemente reproduzido, né, vai ser muito difícil a gente conseguir avançar, né, nessas conversas de reparação, ação afirmativa, né, e políticas que de fato buscam refazer essas estruturas. Né? Então, o processo, né, que estou tentando lembrar aqui quem colocou desses processos de tornar-se sujeito, acho que a Amanda estava falando, da grada, né, e das várias formas intersubjetivas e institucionais, né, que a gente pode criar as condições. Aí não é tanto uma questão de tornar-se sujeito como um processo pessoal, né? Eu não estou falando disso. Estou falando muito mais no sentido quem é dos estudos pós-coloniais talvez conhece muito, né, o trabalho da Spiva, que pergunta, pode o subalterno falar ou não, né? E normalmente a resposta, né, quando as pessoas engajam com essa conversa, sempre fala da ausência de voz, né, ou da ausência da escuta como o limite, né, nessa caminhada. Mas o que ela coloca para a gente é muito mais do que uma questão de ausência de voz, que de fato nunca estavam ausente, e mais do que uma questão pessoal né, de trabalhar a escuta, né, a necessidade de construir a infraestrutura necessária para que certas falas possam ser completadas, recebidas, né, em seu devido lugar. Né? Então, acho que tem muitas questões aí que a gente pode se aprofundar, né? E que esse filme e muitos dos projetos educativos, né, do Luiz Antônio Pilar, né, vão nessa direção. Né? A própria série dos heróis de todo mundo, acho que tinha uns 60 heróis, né, que ele retrata. Eu não conhecia esse filme, especificamente eu conhecia alguns outros trabalhos deles, e é importante a gente, né, manter aberto que a questão sim é de escrever essas histórias, mas a questão também de como escrever essas histórias, né, e que a gente tem muitas linguagens possíveis, e talvez algumas linguagens comunicam melhor do que outras, né, e aí fica esse convite da gente pensar em que linguagens comunicam, né, para esse processo de reconstruir, né, a memória, para que a gente possa também parar de
de ficar preso nesse ciclo, né, que a cada sei lá quantas décadas a gente tem uma configuração, né, ostensivamente ditatorial no Brasil, né, que é um efeito direto do não lidar com a história e não ter um processo, né, sistemático de reparação. Então é uma conversa muito, muito urgente, né, muito de hoje. Mais uma vez, muito obrigada. Agora a gente vai para a próxima rodada de 3 perguntas. E a Maiara, ela fez uma relação aqui com a música da Xenia França. Sobre a cota não ser suficiente, tem um trecho de uma música de Xenia França que diz: não fecha a conta, a cota é pouca e o corte é fundo, e quem estanca, a chaga e o choque. A Beatriz Santana colocou: como vocês acreditam que futuros professores deveriam inserir com maior afinco dentro da sala de aula, por exemplo? Tem mais alguma pergunta? O nome dessa... A Joana está com a mão levantada. Será? Ai, desculpa. Oi, tá me ouvindo? A Maiara levantou a mão. É que eu tô... Pode ir, Joana. Isso. Tá que meu celular tá meio que me sabotando aqui, então não tô conseguindo escrever. Eu até desliguei a câmera para tentar ficar melhor a conexão. É porque, assim, a minha questão não é nem uma questão, é mais uma reflexão de uma coisa que me chamou a atenção no filme, que tem a cena do João Almirante lá com a estátua dele, e tem a cena também que ele passa em frente ao Museu Naval, né? Então, eu senti que tem uma coisa meio sutil de mostrando os espaços, né? Então, eles passam por lugares do centro que tem figuras históricas, estátuas e tudo mais, e a gente está num momento, né, que a gente falou muito sobre o monumento, com essa questão das derrubadas de estátuas que teve nos Estados Unidos, sobre monumento, e aí e isso é uma coisa que, enfim, é mais uma reflexão mesmo, não? Eu pergunto, como vocês veem a questão de espacializar a história, assim, fala-se muito também como uma forma de reparação, a criação de museus, então, como é que vocês veem essa coisa do monumento, do museu, como uma forma de contribuir, até que ponto isso é uma contribuição válida, assim, o que é que vocês acham dessa questão, assim, como política de memória, né? Já que a Andrea falou bastante sobre política de memórias também. E é mais uma reflexão geral, assim mesmo. É isso. Oi, eu sou de RI, eu sou um pouco estranha no ninho. E eu fiz essa conexão com a música da Xenia França, porque eu acho que durante alguns anos, principalmente quando teve o aumento das políticas de ação afirmativa e a gente teve um pouco mais de força política, institucional dentro de algumas pautas, a discussão da reparação ela sempre ficou ali um pouco dormente, mas ainda como uma realidade possível. A gente, agora estão tentando dar um gelo na gente, mas se a gente continuar insistindo, a gente consegue. E agora, com a atual conjuntura política, parece uma realidade muito distante e até mesmo utópica, né? E eu fico pensando também o quanto... Sim, eu considero a reparação histórica algo necessário, né, para a gente conseguir... avançar em muita coisa e mudar, mas eu também fico muito dentro dessa já que a Andrea trouxe a Spivak, vou continuar nessa linha de pensamento, de que é muito difícil a gente conseguir ter uma emancipação e conseguir realmente ter uma agência dentro de uma estrutura que foi feita para a gente não sobreviver, para a gente não ter voz, para a gente não ir além. Então, ao mesmo tempo que eu fico um pouco achando, claro, concordo que a reparação é algo necessário, para mim ainda é um pouco pedir ajuda pro capataz. E isso me deixa muito dividida. Então, é muito mais do que uma pergunta, é uma provocação, aquela, né, provocação, mania da academia. Mas como uma reflexão de como então, qual seria a melhor forma de agir, porque é um debate que eu fico muito dentro, assim, de mim.
a gente tenta seguir institucionalmente, pedindo tudo que a gente acha que a gente tem direito, ou a gente tenta fazer outra coisa, ou a gente tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque é muito... de verdade, assim, às vezes eu olho para o sistema e eu falo, não tem como a gente tirar leite de pedra, não dá pra gente continuar aqui. A gente tem outras tecnologias, a gente tem outras vivências, a gente tem outras formas de lidar com as coisas, que eu nem acho que a gente precisa criar do zero, eu acho que elas já existem. Mas será que o caminho não é buscar as coisas pelo nosso jeito? Né? Então, essa minha... meu conflito interno que eu tô dividindo aqui. Obrigada pelo espaço. Bom, então eu acho que agora a gente já pode dar uma fechada para poder passar para as convidadas e qualquer coisa vocês vão colocando no chat que aí a gente junta tudo e manda de novo, tá bem? Amanda, uma questão de ordem. Qual que é o nosso teto? De tempo? Que horas que a gente finaliza? Só pra, uma questão de ordem mesmo, para a gente saber que é a última rodada, como é que vai ser? Eu tinha pensado em ter mais essa e depois uma outra e acabou. Tá. Mas se ficar até as 5, assim. Eu acho que até as 5 horas. Tá. Será que é o meu celular? Legal. Minha internet pode me trair. Karine, pode começar, se quiser. Tá indo? Alguém tá me escutando? Eu acho que a Karine travou, não? Sim. Então, Andréia Gil, você pode começar? Aí a Karine vai pegando depois. Sim, tô vendo. É muita coisa, né? Colocada aqui para a nossa conversa. Mas a gente já tem um pouco essa conversa mais contínua, né? Do que eu chamaria de estratégia política, né? Acho que mais do que tentar hierarquizar as lutas e as ferramentas disponíveis, né, para as lutas das mais variadas, né, eu vou talvez assumir um pouco uma conversa sobre estratégia política como tal, né, porque quando é colocada essa ideia da cota não é suficiente, né, mais do que uma provocação, né, é um convite para a gente pensar, né, que conjunto de estratégias precisam andar juntos, né? Então, a gente entende que cota, ação afirmativa, né, é uma bandeira que, de fato, mobiliza, né, politicamente, tanto para um lado quanto para o outro, né? Mas que uma das grandes limitações para quem tem, né, além de outras disputas fora da academia, uma disputa para a reforma curricular, para o que muitas vezes é chamada da descolonização da universidade, é que muitas das formas que a ação afirmativa é concebida, não todas, é claro, mas muitas das formas que é concebida, acaba funcionando uma lógica de inclusão, né? E como a Mayara bem colocou, o problema com a inclusão é que mantém o sistema como tal intacto, né? E todas as suas hierarquias de saber, poder e ser, né? E aí a gente tem que ter, eu acho que é mais uma atenção plena, né, para a forma que essas coisas andam de mão dada, né? Tanto a ideia de inclusão e a ideia também de diversidade, que muitas vezes também é colocado de uma forma para manter intacto o sistema como ele é e ir agregando, né? Como interseccionalidade foi um dos pedidos para eu focar, posso até falar um pouco da história, né, da institucionalização, né, do método de interseccionalidade, especialmente a partir do feminismo negro estadunidense, que exatamente estava indo contra, né, essa lógica de ir agregando, misturando, né, e que, de fato, é necessário repensar, né, os nossos métodos desde o primeiro ponto de partida, né? E essa ideia de diversidade é muito sedutiva, né? Eu penso no trabalho que a Cida Bento fez nas escolas, que conta um pouco essa história de como que a ideia de diversidade surgiu juridicamente no Brasil, em grande parte contra,
né, o movimento de instituir cotas nas universidades, né, e o argumento é que se for incluir cotas raciais, tem que incluir cotas para todo mundo, né, uma base de categorias das mais diversas, né. Então, eu acho que essa provocação, né, que a Mayara coloca é uma forma da gente ir ampliando o nosso campo de visão, né, entendendo que, dependendo de como estamos posicionados, né, em qual instituição ou extra-institucional, né, dependendo das ferramentas que a gente tem à nossa disposição para disputar o quê, né, que a gente precisa ficar muito atenta, né, da forma que os caminhos prontos tendem a reproduzir o que é, né, especialmente se a gente está falando de instituições, como é da natureza das instituições se conservar, né. Agora, na pergunta da espacialização, da criação do museu e qual o papel, né, dessas outras tecnologias, podemos dizer, né, é interessante porque a gente estava falando muito de metodologia, né, porque foi colocada essa ideia da interseccionalidade, e eu vejo um problema muito parecido no campo artístico-cultural, desse que eu identifiquei no campo das epistemologias, em termos de método, que é o problema de curadoria, né? O papel que metodologia exerce, muitas vezes, na academia, que é uma forma, essencialmente, de regular o jeito que a gente faz as coisas, né? Curadoria tem esse papel bem parecido, né, no campo das artes e da cultura, né? O curador ou curadora, né, normalmente é quem é responsável por enquadrar, estabelecer os termos, as interpretações possíveis, os lugares possíveis e não possíveis, né? Então, se a gente for construir um museu, por exemplo, onde a história do João Cândido ou da Marina Maria de Jesus vai estar no lugar de uma história marginalizada, né, aquele museu, a potência daquele museu vai ser muito limitado, né, no sentido de conseguir incidir sobre essas mesmas hierarquias. Então, acho que talvez eu dou a mesma resposta da questão que a Mayara colocou, que é uma questão de estratégia, né, de disputar ou não quais passos e como, e entender o poder, né, da curadoria, né, nesse processo de espacialização ou de museu, né? A gente vê aqui no Rio, né, vários movimentos, né, especialmente na região portuária, para tentar construir espaços considerados museológicos, né, com outros sentidos, e quão desafiador que é esse processo, né, porque quem trabalha dentro desse meio vê que, né, tem um problema do enquadramento, da representação, mas tem um problema da recepção, né, e você só consegue ir até um certo ponto nessa disputa, né. Então, isso tem que vir junto com a transformação do sistema, né, educacional, com o transforme dos debates públicos, né, as condições também materiais para essa autonomia que a Mayara colocou, né. E só para fechar rapidamente com a questão da formação de professores, né, essa conversa é fácil, não. Então, eu estou há 5 anos na PUC, experimentando tudo que é estratégia, né, nesse sentido. E talvez uma das coisas que eu aprendi, né, nesse processo de buscar essa descolonização, né, ou transformação da instituição, é que cada um tem o seu lugar. No sentido que, para alguém que ocupa a posição de professora pautar certas mudanças de currículo, né, tem certas dificuldades que acompanha, muitas vezes pela egopolítica da academia mesmo, né? É muito diferente, por exemplo, uma pessoa, né, na minha experiência, na posição de professora, responder a demandas, né, pautadas por alunos e levar isso para dentro da instituição e tentar, né, materializar, né, dentro do possível na instituição, e a outra própria pessoa, professor, pautar, né, que aí vai ter território, ego, você quer mais gente para a tua área, você quer, porque também tem toda uma política de criar pessoas especialistas na área, né, que também acaba
desimplicando, né, todos e todos nós das conversas necessárias, né, que atravessa, né, todos nós. Então, acho que eu vou deixar aí, né, um pouco essa conversa sobre estratégia, mas eu estou sempre disposta a pensar e repensar, né, esses caminhos. Sou eu? Posso? Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Sim. Ah, que medo. Minha internet caiu, não sei se vocês perceberam. Felizmente consegui voltar. A gente tem muita coisa aqui realmente, André, eu concordo, rende uma conversa aqui. Eu vou começar, tem uma coisa que eu queria observar já antes de começar a conversa aí que eu queria chamar a atenção, que é uma impressão minha. Por que é que Carolina Maria de Jesus faz tanto sucesso, né? Logo quando o seu livro é lançado, embora depois ela caia na invisibilidade. Eu fico assim pensando, tem a potência do que ela diz, o conteúdo, o que ela diz, e como diz, e do lugar que diz, mas eu fico pensando que o que encanta, o que pode ter encantado, isso aí eu estou pensando do ponto de vista do racismo, é que aquele texto escrito por uma favelada, apontando aquelas coisas, e com a capacidade de fazer uma leitura da política brasileira, a quem cabe resolver determinados problemas, enfim. Eu imagino que na década, né, quando foi publicado o livro, isso deve ter impressionado por ser uma favelada preta, uma mulher negra falando, né? Ela pensa, ela fala, ela formula sobre isso. Eu acho que esse, talvez, porque tem isso, né? O fato de vir de estar no lugar onde ela estava pode ter causado um efeito tão surpreendente que ela conseguiu explodir, embora a sua leitura, sua literatura, a sua produção ainda fosse considerada menor do que outras, como, por exemplo, Clarice Lispector, né? Só uma coisa que eu fico pensando quando eu vejo esse texto e fazendo a leitura, e por que não pega, sabe? Como referência. Por que não pegou? Até hoje, né? Estamos caminhando para isso. Em relação a essa... eu não peguei o nome da pessoa que falou, em relação a professores, o finalzinho também da fala, dialogando com o finalzinho da fala de Andréia, né? Sobre como professores podem intervir com mais afinco, né? Eu entendi questão racial na escola, enfim. Eu acho que também esse tempo que estamos vivendo, né? Século XXI, pós-debate das cotas tão forte, onde o debate sobre racismo foi muito forte, agora com a voz feminina negra tão forte, eu acho que e com essas políticas implementadas, né? Eu acho que o fato de termos mais estudantes negros nas universidades coloca para a universidade brasileira essa demanda, né? O fato de ter mais, e aí é nesse bojo, né? Também, de ter mais pessoas negras fazendo pesquisas de né, de mestrado, doutorado, fazendo pós-doutorado, pouquíssimas pessoas negras fazendo pós-doutorado. Porque você vê que o funil vai ficando mais estreito. No curso de pós-doutorado, de doutorado, ele vai ficando também mais... nós vamos ficando mais escassos, especialmente até os homens, eu diria. Mas, enfim, vamos colocando novas demandas para a universidade. E vamos disputando a universidade e todos os espaços, já que a universidade é um espaço estratégico para formar pessoas, para pensar esse país, né? Nos mais diversos espaços. Então, fica menos confortável a nossa ausência, fica menos... Hoje, se um professor, né, monta uma ementa e não tiver uma bibliografia, alguns títulos, porque não tem que ser 1 ou 2, né? Não tiver uma bibliografia escrita por historiadores negros, que trate da questão né, racial, ou numa perspectiva de trazer esse sujeito né, para a cena, né? Isso vai ter um desconforto. Esse professor, essa professora vai ser questionado. Então,
essas coisas, se não na sala de aula, que eu acho que é um espaço importante, em outros espaços também, né? Então, eu acho que isso vai fazendo com que as coisas vá caminhando para a mudança, né? Mas eu acho que a gente está em curso. Eu acho que a história da África ainda tem um lugar menor na produção, no lugar, né, nas referências historiográficas brasileiras. O lugar do continente africano com toda a sua pluralidade ainda não corresponde, né, ao que é a sociedade brasileira que é estruturada por uma lógica racista, que tem esses referenciais, né, tem essas pessoas que precisam ter informações desse lugar de onde vieram, e as pessoas não negras têm direito de conhecer também essa história, porque isso interfere em suas vidas, né? Então, sobre isso, eu acho que essas reflexões que eu queria trazer, mas eu teria uma outra questão que eu queria comentar. Durante o filme, eu gosto muito, enfim, eu acho o filme, o curta, ele traz esse diálogo, e tem uma coisa muito forte em uma das falas de João Cândido, quando ele diz para Carolina, ó, eu fui apagado, né, e você também será. Ele é taxativo, ele tem certeza, ele é um senhor já, ele está falando já com mais, né, do lugar de quem viveu mais tempo. Né, e ele viveu essa experiência antes dela, que ainda está chegando com a expectativa de ser visibilizado. Então, aquilo é muito forte, porque ele fala do que ele viveu, no caso, do que ele estava vivendo. Né? E é muito emblemático quando você vai ler um pouco mais sobre a experiência dele, você vê que aquela cena ali, naquela região, né, onde ele está com aqueles peixes, né, e aí aquela cena final em que você vê que foi ali que, no final das contas, ele viveu o ostracismo, né, a invisibilidade, porque uma liderança com potencial, né, de João Cândido, aquilo ali, com todo o respeito aos vendedores de peixe, né, que era o que ele fazia ali, ele era um homem que poderia estar ocupando um alto posto dentro da Marinha de Guerra, da Marinha Brasileira. Né? Então, ele foi simplesmente arrancado de toda a possibilidade, e ele tinha um sonho de avançar na carreira, o que não era algo comum entre os marinheiros, que ojeriza a vida na Marinha. Esse lugar de marinheiro, a maioria dos jovens negros que iam para lá, iam realmente porque eram obrigados pelas várias condições, que eu não vou entrar aqui no mérito. Mas ele tinha uma expectativa de avançar na carreira, né? E ele não teve essa possibilidade. Então, aquilo ali, para mim, é muito forte, e de alguma forma ele acertou, né? Aconteceu com ela sim, né? Mas nunca foi absoluto, porque o próprio projeto de acabar com a população negra no Brasil, ele não foi bem sucedido, né? Nós estamos aqui até hoje, e é por isso que nós estamos hoje aqui conversando sobre essas pessoas. Então, enfim, quem tramou para que essas pessoas acabassem, para que seus descendentes não acabassem, não prolongasse o século XX, perderam, né? Só mais uma coisinha que eu queria destacar, sobre a Maiara. Foi Maiara que ela falou sobre a ação afirmativa, que eu acho, sobre a reparação, as inquietações. Sinceramente, Maiara, eu acho que falar em ação afirmativa como algo... Primeiro, a gente não pode pensar... Eu acho que também você não quis passar essa ideia. Você está se inquietando, querendo pensar uma outra saída que nos coloque num lugar de maior protagonismo, ou numa outra posição que não seja daquela de alguém que pede. Não sei se eu alcanço o que você quer dizer. As ações afirmativas foram disputadas à unha, né? Não foi uma conversinha tranquila. Teve um enfrentamento muito duro na sociedade brasileira para que o que estamos aí, né, pudesse ser possível. Então, sabe? Então, não foi um negócio... por favor, assina aí um documento para que não foi isso. Foi luta, foi enfrentamento. Então, a gente tem muito a que se orgulhar. Eu tenho que dizer do lugar de quem lutou para que elas existissem. Eu entrei na universidade em 2001, ainda não tinha ações afirmativas, mas certamente eu fiz 4 vestibulares, certamente eu teria feito bem menos, teria feito talvez só um, se existisse antes do período em que eu estudava.
entrei na universidade, eu fiz parte do grupo de estudantes, nesse grupo que a Amanda anunciou, né, no EFES, eu fiz parte desse grupo de estudantes que lutou para implantar ações afirmativas na UFES. Então, foi uma luta muito dura, e claro que tivemos aliadas e aliados não negros, mas foi uma luta assumida, protagonizada por pessoas negras que estavam na universidade, como movimento negro, e pessoas não negras que sabiam que não iam para universidades, estavam para a universidade, e estavam lutando para que os seus e as suas pudessem sonhar com essa possibilidade. Em relação à reparação, concordo que, né, quando o Xênia, enfim, já tinha falado disso, né, não, as cotas não bastam, a reparação acho que vai na mesma linha. Tanto é que, assim, se nós esperarmos aí, eu estou colocando do lugar enquanto pessoa negra mesmo, se nós esperarmos que os políticos, que os governantes desse país, esse país que é dirigido principalmente por homens, principalmente homens brancos de meia idade, né? Essa reparação nunca virá. O que é, Karine, mas o que é mesmo? Que reparação é essa que você está falando? Está tudo muito vago, está em aberto. Mas quem vai ter que assumir a postura de pensar um projeto de reparação, uma proposta de reparação, para propor para a sociedade brasileira, para que isso seja negociado, sim, com a sociedade brasileira, esse protagonismo precisa vir, sim, das pessoas que se sentem a necessidade e acham que têm o direito de ter uma reparação enquanto povo, não é uma coisa individual. Né? A família de João Cândido tem que ser indenizada, isso é uma coisa. A reparação para um povo, para a população negra, é algo, né, muito maior, não é? Sabe? Então, o que vai ser, como vai ser, eu também não tenho essa resposta. Essa tarefa está para ser ainda executada por nós e para debater com a sociedade brasileira. É isso. Em relação às estátuas e os museus, eu realmente não sou a pessoa mais apropriada para discutir, porque eu acho que tem uma discussão, tem um debate no campo da memória, com os museólogos e tudo mais. Eu não sou, eu tenho uma opinião de que não nos serve um museu que seja para contar só a história da escravidão, né? Não nos serve. É preciso que a história de resistência, né, a forma como a população negra constrói esse país seja contada também nesse museu. Então, eu acho em relação a isso. As estátuas, né, com essa proposta e esse movimento que também chegou no Brasil, já existia antes do que aconteceu na Inglaterra, em vários lugares do mundo, né, com a estátua do Gato Borba, em São Paulo. Enfim, esse movimento aqui em Salvador também tem uma conversa sobre isso. Mas eu acho que a comunidade tem que ser consultada sobre o que fazer com essas estátuas. Né? A comunidade onde essas estátuas estão, né, onde foram erguidas, as pessoas têm que ser ouvidas. Né? As pessoas negras, principalmente. Porque eu acho, sim, que homenagear determinadas figuras é um deboche. É um deboche com aquelas pessoas que naquele momento foram vencidas e com as pessoas que seguem, enfim, que tem que testemunhar, às vezes nem sabe, né? Muitos nem sabem que estátua é aquela, mas enfim, eu acho que tem que ser em Salvador, especialmente em Salvador, está acontecendo uma conversa, uma proposta, um grupo de historiadores tem conversado sobre a perspectiva da construção de um museu da escravidão e liberdade, invenção da liberdade. Então, a conversa está existindo, tem uma referência muito grande no Museu Afro-América, lá de Washington, que eles contam a história desde o tráfico negreiro ao, sei lá, não sei, governo Obama. Né? Então, assim, não é só uma história de dor, é uma história de luta, uma história de transgressão negra. Essa conversa está acontecendo aqui, já existem projetos de lei e os historiadores algum grupo de historiadores assumindo esse debate. Eu ainda não me inseri, mas, enfim, tenho interesse em acompanhar um pouco essa conversa, mas não tenho nenhuma dúvida, eu acho que é preciso conversar com a comunidade, não pode ser só uma conversa de historiadores. Né? Então, é isso. Bom, a gente vai para a última rodada agora de perguntas.
A Rayane, ela tem a pergunta que é: com esse esforço sistemático de apagamento histórico da verdadeira história do Brasil, como vocês acham que serão os desafios dos professores para o ensino de história para as novas gerações? E o Ariel também colocou que em 2017, o curta O Papel e o Mar foi enredo da Escola de Samba Renascer, de Jacarepaguá. Ele colocou um trecho da música Almirante João, sou Carolina de Jesus. Eu carrego o papelão, você navega sua cruz. Na correnteza sua voz foi mergulhar. Eu fiz dos versos a fortaleza para morar. Sou a filha da miséria, você nasceu para guerrear. Nós somos a liberdade, eu sou papel, você é o mar. Aí ele coloca a pergunta: na opinião de vocês, qual é o papel das manifestações populares, artísticas e culturais nesse processo de resgate dos agentes invisibilizados pela história? Tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta? Que é a última. Eu gostaria de pedir para você repetir essa pergunta, Amanda, por favor, a última. Claro. Por favor. Só a pergunta ou o texto todo? A pergunta. Na opinião de vocês, qual é o papel das manifestações populares, artísticas e culturais nesse processo de resgate dos agentes invisibilizados pela história? Se for ajudar vocês, tem uma abazinha que tá chat, aí vocês apertam e vocês conseguem ver na íntegra as perguntas. Eu perdi aqui a ligação do computador. Sim. Eu acho que então eu vou. Eu acho que a pergunta é de Rayane. Rayane, beijo. Rayane fez Brasil 2, mas acho que é a mesma comigo. Não, eu não fiz Brasil com você, não. Não foi você, não? Rayane? Não. É outra. Não. Ah, não. Outra Rayane. Tem outra Rayane também. Outra Rayane. Muito, muito querida também. A outra Rayane. Duas queridas. Outra Rayane. Sim, então eu acho que, de alguma forma, eu acho que eu toquei um pouco nisso na minha fala, né? Quando em relação a ensino, a discussão, inserção da discussão da temática, né, da questão negra no Brasil, nas escolas. Eu acho que, de alguma forma, é isso. Novos sujeitos, novos objetos de pesquisa, novos temas de pesquisa, novas questões, porque, assim, como nenhum sujeito, nenhum pesquisador, nenhum historiador, falando como historiador, é neutro, né? Todo mundo faz suas perguntas, suas indagações à documentação de algum lugar. Então, desses lugares outros, né? Novas perguntas, novas indagações, novas saídas também historiográficas, eu acho que vai sendo apontada para a academia brasileira. Mas é isso, nós precisamos estar nesses espaços, cada vez mais. E ter realmente a ousadia de bancar esses debates, de não se furtar. Né? Tá na agenda do dia, mas não é um tema da moda. Né? Isso é urgente, mais do que urgente, que a gente faça esse debate, que façamos conversas como essas, e que isso seja cotidiano, um cotidiano da sala de aula. Eu ensinei agora Brasil 2, e eu lembro que, claro, eu trabalhei com bibliografia que você tem que trabalhar, né, que são clássicos da historiografia, e que não necessariamente, por exemplo, as mulheres aparecem, né, de uma maneira geral, os homens, as mulheres negras aparecem. Aliás, na maioria das vezes, essa bibliografia, essas pessoas não aparecem, mesmo quando se fala em escravidão. E aí, uma coisa que eu fazia, claro, eu começo a inserir uma outra produção que existe, que já está disponível, mas mesmo essa produção, que tem que ir, porque ela dá uma contribuição para conhecimento da realidade brasileira, ela vai, mas ela não passa sem ser criticada, sabe? Ela vai para a sala de aula, mas ela não passa sem ser interrogada, né? Olha, aqui, mas será que aqui também as mulheres não estavam nessa ação, nessa revolta? Esse tipo de exercício
que eu fui fazendo com os meus alunos e muitas vezes eles também puxavam essas reflexões, porque acaba sendo um exercício. Então, é isso. Em relação a esse, teve uma outra questão sobre a cultura popular, né? Eu acho que existe se tem um espaço, e aí a cultura popular, ela também é racista, ela também é sexista, né? A gente sabe de tudo isso. Mas se tem um espaço onde as expressões, né? Onde as vozes de grupos historicamente excluídos nas sociedades, e no Brasil não é diferente, dentro, né, dentro da produção que a gente, né, dessa cultura popular que tem toda uma complexidade que tem a ver com o que nós somos enquanto país, né, plurais. Agora é isso. E aí eu estou falando de música, dos mais diversos estilos, não estou falando, né? Eu estou falando de poesia, eu estou falando de hip hop, né? Os vários elementos do hip hop, do grafite, do break, enfim. Eu estou falando de cinema negro, né, que vai um olhar de uma produção que é engajada em trazer esse olhar, esse ponto de vista para as telonas, para que as pessoas possam se ver. Enfim, agora é isso. O que eu entendo também é que a população negra ela é vista ainda como as mulheres e homens negros, aquelas e aqueles que só podem produzir um determinado tipo de arte, sabe? E eu acho que a gente também precisa transgredir isso, né? Não permitir que nos coloque numa caixinha também. Nós podemos fazer os diálogos que quisermos. Então, eu acho que é por aí. Andréa? Opa, vou agregar nesse mesmo sentido que a professora estava falando, da necessidade de refazer essencialmente todo o sistema de referências, né? Então, seguir em frente, resistindo a essas caixinhas todas. E essas caixinhas vêm em formas, elas se reinventam. Então, é preciso ficar muito atento da forma, né, que você faz uma disputa para transformar o currículo e, opa, lá está né, como optativa, lá está o ismo, lá está, aí você vira especialista, e se você reafirmar aquela posição de especialista, você está desresponsabilizando todos os seus colegas, né, de entrar na disputa. Então, essa ideia de refazer o sistema de referência como um todo, né, eu acho que é o primeiro passo. Agora, né, o desafio muito prático disso, para quem está pensando na atuação em sala de aula, é que aí se faz com o repertório hegemônico, né? Até porque tem todas as pressões da instituição, você tem que ensinar e não sei o quê. E normalmente tem, né, uma pressão para fazer um método meio linear, tipo, depois de dominar o hegemônico, aí pode ensinar as críticas, né? Aí você vai ver vários programas estruturados dessa forma, hegemônico, 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 críticas, 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 né? Então, uma das formas, né, de ir desafiando, né, essa forma de ensino é desfazer primeiro essa linha, né, de como se ensina, né, e como se aprende também, né? Eu acho que muitas vezes uma mudança de tom faz muito mais do que apenas uma aposta de mudar o conteúdo. Então, por exemplo, tem como ensinar o hegemônico no sentido de mapear o campo e entender aonde que a gente está pisando e não naturalizar como a história do Brasil, né? E isso muitas vezes se faz através do tom, né? A questão do cotidiano da sala de aula, que a professora também colocou, corpos falam, né? E isso tanto na universidade, quanto no ensino fundamental, quanto em espaços educativos não formais, né? Não basta ter um discurso todo alinhadinho, né? E o corpo, né, não estar disposto, né, a transgredir esse lugar, né? Então, como que a gente pode desenvolver metodologias de ensino, de aprendizado, que possibilita a incorporação das ideias,
para além de decorar e reproduzir as ideias certas e erradas, as críticas mais progressistas, mais radicais, né? Então, pensar muito seriamente sobre quais são as condições necessárias para esse alinhamento do corpo, mente e espírito, para que as ideias sejam incorporadas, para além do boca para fora, né? Até porque isso, quanto mais visibilidade essas disputas ganham, mais vulneráveis que elas se tornam a ser apropriadas e reapropriadas. Então, o que vai ter de carreirista, né, e de pessoas que vão tentar se aproveitar desses discursos, tentando decorar a coisa certa e errada a falar, né, mas que não se bancam, né? Então, acho que tem muitas dinâmicas para a gente ficar atento, né? Fora as outras questões que a gente já conversou aqui, do uso, por exemplo, de métodos como escrevivência para refazer as próprias histórias, né? E para conectar um pouco com a segunda pergunta do papel das manifestações artísticas e culturais, né? Eu vou até incluir, né, o que a gente entende como artístico e cultural nesse processo epistêmico de incorporar as ideias, né? Então, quem trabalha com arte e cultura entende que é um espaço possível de disputar os nossos imaginários políticos de uma forma que vai para além da razão, né? Porque a gente sabe que o racismo, o sexismo, né, a homofobia e tudo mais, a gente sabe que essas violências não são, em primeiro lugar, articuladas de uma forma racional. Ou seja, se não se sustenta a partir da razão, como que a gente vai apostar exclusivamente em ferramentas racionais para desfazer o que não se dá em termos racionais, né? E aí a arte e cultura, né, tem uma potência, né, de engajar e desengajar, né, a partir desse lugar. Aí eu não vou resistir a fazer uma pequena propaganda. Quem conhece meu outro CNPJ, né, eu trabalho enfim, várias colaborações junto com o Observatório de Favela, que hoje está comemorando 19 anos, e agora às 5 horas da tarde, parece que essa pergunta foi feita para fazer esse movimento, esse convite. Agora às 5 horas da tarde a gente vai ter uma mesa que a pergunta, o nome é exatamente esse: qual o papel das representações artísticas de favelas e periferias na disputa por direitos? Então, quem quiser pensar um pouco mais, e acho que foi Ariel, né, que colocou essa pergunta, se quiser se aprofundar um pouco nessa conversa com produtores de cultura a partir das periferias do Rio, né, é uma galera que está experimentando novas formas de produzir conceitos, né, de produzir debates para além dos termos colocados, né? E que, essencialmente, mesmo para quem não está muito atuando nessa área, quanto mais a gente se liga nas fontes das nossas inspirações e interlocuções, né, mais que isso implica, inclusive, na nossa própria metodologia de pesquisa acadêmica, né, porque a gente vai conseguir ter um campo de visão muito mais amplo, né, resistir ficar muito preso nos debates disciplinares, né, quem está na academia sabe que a gente está sempre sendo, né, exigido a responder nos termos da disciplina, nos problemas-chave que a disciplina colocou como os problemas-chave, mesmo quando, né, para a nossa própria pesquisa pode ser irrelevante os debates que a gente está sendo colocado para discutir, né? Então, acho que tentar conceber aquilo que é colocado como arte, cultura, como necessariamente parte, né, desse processo seja educativo, seja de pesquisa, né, que permita a gente perceber dinâmicas da nossa sociedade que talvez a gente não enxergaria, né, de outra forma. Fica, acho que, esse convite para todos e todos nós, né? Vou parar aí, até porque a mesa está começando e eu vou lá fazer um pouco de produção, mas o convite está aberto, na página de Facebook do Observatório de Favela. Andréia, coloca o link aqui no chat, porque aí quem quiser já pode ir. Então, a gente está finalizando, né? Tem alguns avisos para dar. O link de presença está aí, vai estar disponível toda a gravação no YouTube, inclusive a gente vai colocar o link também do YouTube, porque a gente tem um canal agora no YouTube, temos Instagram também, então assim, estamos indo para as mídias sociais com força,
Eu queria muito agradecer a professora Karine, de verdade, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao departamento, é muito importante ter a sua voz aqui. E eu queria agradecer também a Andréia Gil, também pela contribuição. Muito obrigada pela presença de todos aqui. Larissa, você quer falar alguma coisa? Não, eu queria só... dizer, esqueci, eu queria dizer que esse evento não foi construído só por mim, mas foi construído com a Rayane também, com a Rayane Isaac, com a Joana, e que foi também para a gente extrapolar essa dimensão de raça através da dor, né? A gente fala sobre isso, mas não quer dizer que a gente tem que se reduzir a isso também. Então, que a gente possa pautar novas histórias transgressoras. Então, obrigada, Larissa, desculpa ter te cortado. Imagina, Amanda, eu também agradecer novamente, né? Andréia, coitada, eu tenho que seguir para um outro debate, que loucura, né? E também acho que fica o gostinho aí da gente continuar os nossos encontros, né? Acho que valida aqui a importância dos debates coletivos, sejam presenciais, né? Melhor, mas também virtualmente também funciona para a gente se manter também nesse coletivo. E queria destacar também que o PET ele procura estimular a autonomia dos alunos, né? Eu acho que aqui a gente tem um exemplo muito bacana desse tipo de processo, né, de exercício de autonomia, que tudo foi pensado, né, do filme, as debatedoras, tudo foi pensado por elas, né? E isso é muito legal, muito bacana ver o trabalho da Amanda, da Rayane, da Joana aqui aparecendo aqui dessa forma. Então, muito legal. Parabéns, gente. E Karine também foi ótimo. Andréia, super obrigada. Prazer em te conhecer. Somos contemporâneas também. Entrei em 2015 na PUC e espero que a gente possa se ver mais por lá presencialmente, né? De preferência. Só queria dar uma palavrinha, não sei, fazer um agradecimento. A Andréia até fez no início, eu queria... Eu queria realmente falar da alegria mesmo de participar dessa atividade. Eu fiquei muito feliz. E mais feliz ainda porque, por conta dessa atividade, eu fui revisitar esse livro que eu já tinha lido há um tempo em PDF. Eu comprei, falei, não vou ler ele novamente, então foi um prazer. E trazer essas inquietações, as coisas que me tocam hoje, né? Porque cada momento que a gente lê um texto, a gente sente de uma forma, aciona outras memórias na gente. Então, foi muito bom prestar esse serviço para esse momento nosso. Então, e eu quero agradecer o convite, então, e dizer que estou à disposição. Esse semestre eu não estou, né, não vou assumir nenhuma turma, mas eu não quero ficar longe da PUC. Eu não tive tempo ainda de me familiarizar. Mal nos conhecemos, Larissa, e a gente não se viu mais. E então é isso, estou aqui. Estou em Feira de Santana, mas no meu coração e minha cabeça também está aí com vocês, no Rio, e nos lugares onde cada um está. Andréia, foi um prazer dividir essa conversa contigo. Espero que possamos nos encontrar também em outros espaços, outras trocas. E é isso. Muitíssimo obrigada. Prazer, Larissa, e todo mundo aí que eu estou vendo, também quero agradecer e me colocar à disposição para quaisquer colaborações interdepartamentais, o que for na PUC ou para além, for no observatório. Bacana, muito legal, gente. Eu vou encerrar então o evento e depois vocês podem assistir, rever, divulgar também no canal do PET no YouTube, assinar lá também o canal que é importante, tá bom? Então, nos vemos, gente. Um prazer. Até a próxima. Karine, em breve se encontrará, né, no Café no PET. Sim, já temos a agenda aí para breve. E também temos com a Luciane Carris também, né? Um próximo também evento que a gente vai divulgar em breve. Já está divulgando já, né? Na verdade. Segunda-feira que vem, 2 horas, a gente vai ter um Café no PET com a Luciane Carris sobre a história do Jardim Botânico. Sobre a história e memória do bairro Jardim Botânico. Tá bem? Maravilha. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau, Amanda. Olá, André. Beijo. Tchau.